paz do Senhor, meus amados queridos irmãos, uma boa tarde para todos, amém? Eu venho nessa tarde, da parte do Senhor, deixar uma palavra, amém? Para os meus amados e queridos irmãos, amém? Para que Deus possa abençoar a vida de todos, a família de todos, amém? O caminhar de todos, alimentando, fortalecendo, revestindo, iluminando, guardando, guiando, amém? Fazendo, amém? De cada pessoa, de cada família, amém? Uma pessoa próspera, uma pessoa vencedora. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor se encontra hoje no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 1 em diante, amém? Gênesis 26, do versículo 1 em diante. E o título é este: Isaac na terra dos filisteus. E lá diz assim: Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntado-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste: É minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu a traído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois, e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Glória a Deus, aleluia. Palavra abençoada do Senhor, amém, que Ele deixa para nós essa tarde, amém. Antes de trazer essa palavra, eu venho fazer uma oração, para que Deus venha nos abençoar e venha verdadeiramente, glória a Deus, aleluia, nos dar o entendimento dessa palavra, nos trazer o esclarecimento dessa palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno, forte, glorioso e poderoso, nessa tarde eu peço ao Senhor, Pai, a Tua ajuda, a Tua direção, para que eu possa, Pai, em nome de Jesus Cristo, contribuir para com meus irmãos, contribuir, Pai, em nome de Jesus Cristo, para com a minha própria vida e comunhão com o Senhor, de maneira, Pai, que a gente venha crescer, evoluir e até mesmo repousar no Senhor, confiando em Ti. Muito obrigado por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que eu não fale nada aqui, Pai, oh Deus, agora que não seja de Tua vontade, mas que tudo esteja, meu Deus, meu Pai, dentro daquilo que o Senhor, Deus, agora quer falar. Muito obrigado, e que assim seja. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor, amém, que Deus me entregou nessa tarde, fala acerca de Isaac, né? Fala acerca de Isaac, que num certo momento, né, está passando por um momento de aflição, por um momento de dificuldade, nas terras onde habitava. E que sendo assim, decide, amém, descer a Gerar. E que descendo a Gerar, terra de Abimeleque dos filisteus, né, que ali a palavra do Senhor veio de encontro a ele, dizendo para que ficasse naquele lugar, né, porque verdadeiramente ali o Senhor o abençoaria, né? E não só dizendo para que ficasse, mas também para que peregrinasse por aquele lugar, pois verdadeiramente o Senhor lhe daria todas aquelas terras, amém? E abençoaria os que abençoassem a ele, e amaldiçoaria os que o amaldiçoassem, e faria grande a descendência dele, ali naquela terra, né? E a palavra do Senhor diz para nós, amém, que tudo isso o Senhor faria, porque Abraão, o pai de Isaac, havia obedecido, amém, a voz do Senhor, e não só a voz, como os estatutos, e não só estatutos como as leis, e também os preceitos, amém? E a palavra do Senhor diz para nós que, ouvindo Isaac a direção do Senhor em meio àquele momento de tribulação, de aflição, que ele vai ficar naquele lugar, amém? E não só vai ficar naquele lugar, como também ali, né, ao ser indagado por aqueles homens, né, acerca de quem é a sua esposa, né, que ele disse que seria a sua irmã,
né? Porque verdadeiramente tinha medo que aqueles homens o matassem por conta da beleza de sua mulher. Amém? E a palavra do Senhor diz para nós que, passado um certo tempo, que Abimeleque, rei dos filisteus, viu como Isaac acariciava a Rebeca, sua esposa, né? E ali desconfiou que ela não fosse, né, realmente a sua irmã, mas que ela seria verdadeiramente sua esposa. E chamando a Isaac, né, disse a ele: por que vós mentiste para nós, dizendo que você era a tua irmã, sendo ela a tua esposa? E eis que Isaac chegou perto dele e falou: olha, a verdade é o seguinte, é que realmente ela é minha esposa, só que por temer, né, por minha vida, né, uma vez que eu pensei que pudesse me matar por conta da beleza dela, né, eu menti. Entretanto, verdadeiramente, ela é minha esposa. Né? E a palavra do Senhor diz para nós que após ele ter confessado isso ao rei, né, que Isaac semeou naquela terra. Glória a Deus, aleluia. E que semeando naquela terra e colheu 100 por 1, ou seja, 100 vezes mais do que aquilo que ele plantou. Né? E que não só colheu 100 vezes mais do que aquilo que plantou, como se tornou um homem riquíssimo. Amém? Com muitos posses, né? Muito gado, muita ovelha, né? De maneira que as pessoas ali tinham inveja, amém, verdadeiramente, de Isaac. Glória a Deus, aleluia. Meu amado querido irmão, amém? Nessa tarde eu venho trazer para o meu coração, amém, para a sua vida, aqui que verdadeiramente Deus passou ao meu coração acerca dessa palavra. A palavra do Senhor diz para nós, né, que num certo momento houve fome na terra. E que havendo fome na terra, que Isaac vai sair do lugar onde estava e vai descer até Gerar. E que chegando até Gerar, amém, que a palavra do Senhor vai chegar até ele, dizendo para que ficasse naquele lugar. Glória a Deus, aleluia. Porque verdadeiramente seria ali naquele lugar onde Deus o abençoaria. Né? Creio eu, né, que aos olhos de Isaac, né, verdadeiramente isso deve ter soado como loucura. Amém? Isso deve ter o afadigado. Né? Uma vez que o momento era difícil, que a situação, glória a Deus, aleluia, era estreita, né? E que verdadeiramente o inimigo deve ter ali soprado muita coisa, né, no seu ouvido, né, para que Isaac verdadeiramente não confiasse na palavra do Senhor, amém? E pudesse assim, glória a Deus, aleluia, obter êxito. Mas a palavra do Senhor, amém, relata para nós, né, que em meio àquela tribulação, que em meio àquela dificuldade, né, e em meio à revelação de Deus, que Isaac verdadeiramente, amém, aleluia, mesmo, amém, tendo tudo para duvidar, que ele vai acreditar em Deus, que ele vai confiar em Deus e verdadeiramente vai habitar ali naquelas terras, né? E que por habitar naquelas terras, glória a Deus, aleluia, Isaac verdadeiramente, amém, vai prosperar. Vai prosperar grandemente e tremendamente em meio a um momento muito difícil, em meio a um momento de muita desilusão, de muita preocupação, glória a Deus, aleluia, e de muito sofrimento. Amém? E a primeira lição que eu tiro dessa palavra, glória a Deus, aleluia, é que o seguinte, que nos momentos de aflição que a gente vive, amém, sempre Deus vai se revelar a nós. Sempre Deus vai chegar para nós, glória a Deus, aleluia, nos dando uma direção. Só que nem sempre a direção que Deus vai nos dar, glória a Deus, aleluia, ela vai ser compatível com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente imagina, com aquilo que a gente verdadeiramente tem por solução. Glória a Deus, aleluia. Na maioria das vezes, a direção que Deus vai nos dar ela é completamente diferente. Glória a Deus, aleluia. Do que aquilo que a gente tem acostumado a fazer, do que aquela saída que as pessoas que estão ao nosso redor com o mesmo tipo de problema têm feito para o solucionar. Glória a Deus, aleluia. Na maioria das vezes, amém, glória a Deus, aleluia, o que o Senhor vai nos instruir vai parecer loucura aos nossos olhos. Amém? Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem sofrido. Amém? Pode ser que você esteja passando por um momento de muita aflição, de muita dor, de muita angústia. Glória a Deus, aleluia. Mas o que eu quero dizer para você nessa tarde, amém? Siga a direção do Senhor, amém? Às vezes, as condições podem parecer não ser favoráveis para você. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, amém, na sua mente, glória a Deus, você pode ter tudo para não acreditar, mas permaneça na direção do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Talvez você esteja hoje no ministério onde as coisas não vão bem. Glória a Deus e luz, onde as coisas não têm contribuído para o seu crescimento, para a sua evolução. Amém? E ao invés de satisfação, você tem adquirido a insatisfação. Glória a Deus e luz. Mas eu quero deixar essa palavra para você. Amém? Permaneça. Se for a direção de Deus para a sua vida, permaneça. Amém? Continue. Glória a Deus e luz, porque Deus tem vitória para te entregar. Amém? Aí nesse ministério. Glória a Deus e luz.
Talvez hoje, amém, a tua vida sentimental não esteja, amém, bacana. Como você verdadeiramente, amém, quer, glória a Deus, Luiz, ou como foi no começo, amém. Entretanto, amém, Deus chega e te dá a direção, permanece, amém, continua a buscar, não desanima não, não desiste não, não sai de casa não, glória a Deus, aleluia, porque verdadeiramente eu vou te dar a vitória em meio a esse casamento, em meio a esse relacionamento. Pode parecer loucura, né? Tamanhas são as dificuldades, problemas que você tem enfrentado, mas eu quero dizer para você, confie em Deus, glória a Deus, aleluia, porque Ele é fiel para te fazer dar a volta por cima, amém, em meio a toda a sua tribulação, em meio a toda a sua dificuldade, glória a Deus, aleluia, porque é impossível para o homem, é possível para Deus, se tão somente você confiar na palavra do Senhor, glória a Deus, aleluia, a gente tem que entender que há uma guerra, amém, que começa dentro da nossa mente, e se o inimigo conseguir colocar na nossa mente, glória a Deus, aleluia, que a gente não vai conseguir vencer, né, que a gente não vai conseguir superar, em nome de Jesus, nossas guerras, nossas aflições, Ele já venceu, antes mesmo da gente lutar, glória a Deus, aleluia, e é isso que Ele quer, amém, mas pela fé, nós devemos acreditar naquilo que o Senhor tem nos entregado, acreditar naquilo que o Senhor tem nos falado, embora pareça loucura, amém, embora pareça, glória a Deus, aleluia, que não pode acontecer, amém, eu não sei o que você tem passado, eu não sei como estão os seus dias, amém, talvez aí seu problema, amém, era aí na tua área, né, profissional, né, você está aí no emprego, onde as coisas estão indo, né, de mal a pior, glória a Deus, é sua perseguição, é sua aflição, é sua dor, amém, mas eu quero dizer para você, se foi aí que Deus, glória a Deus, aleluia, te colocou, se foi aí que Deus disse que vai te honrar, glória a Deus, aleluia, creia, porque o Senhor verdadeiramente vai te honrar. Isaac creu, glória a Deus, aleluia, e não só creu, amém, mas como também o que perseverou, e assim sendo o que foi abençoado por Deus, de maneira que ele cresceu tremendamente, amém, vivendo coisas espantosas a ele e ao seu próximo. Eu quero dizer para você que é isso que o Senhor tem para você, glória a Deus, aleluia, tudo isso vai passar, se você perseverar, se você confiar no Senhor, glória a Deus, aleluia. Quero dizer também, amém, que em meio ao sofrimento, que em meio à angústia, é sim, amém, possível que a gente erre, glória a Deus, Deus, no caminhar, que a gente erre na jornada. A palavra do Senhor diz para nós, amém, que Isaac ficou ali naquela terra, mas que por temer os homens daquela terra, em certo momento ele usou de mentira ali, glória a Deus, para obter o que segurança, amém. Entretanto, em meio a ter mentido, glória a Deus, aleluia, a palavra do Senhor diz para nós que Deus não rejeitou por isso, amém, mas que a glória a Deus, que na hora certa Deus ainda o honrou, amém. Ainda que você erre, meu amado, no caminhar, ainda que eu erre no caminhar, glória a Deus, aleluia, verdadeiramente, glória a Deus, aleluia, o inimigo não vai poder roubar a nossa promessa, não vai poder roubar, glória a Deus, aleluia, aquilo que Deus tem para cada um de nós, glória a Deus, aleluia, porque há um assentado ao lado de Deus, glória a Deus, aleluia, que levou, amém, todos os nossos pecados, amém, que levou todas as nossas culpas e que nos justifica, glória a Deus, que eu estou falando aqui que não... O que eu estou falando aqui, verdadeiramente, glória a Deus, é que a gente não não é dando legalidade ao pecado, né? Que vivendo nossa ilegalidade com o pecado, né? Que Deus vai nos abençoar. Não. É que se porventura acontecer de nossa parte, né? Na jornada, no caminhar, glória a Deus, aleluia, ao seguir a direção do Senhor, algum tipo de erro, algum tipo de falha, glória a Deus, aleluia, que não vai ser por isso que Deus vai tomar de nós nossa bênção, que não vai ser por isso que Deus vai tomar de nós aquilo que Ele tem preparado para nós. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz para nós que não há um homem só que não peque, glória a Deus, aleluia, e que sempre faça tudo que é certo, glória a Deus, aleluia. Todos nós temos erros, todos nós temos falhas, mas temos alguém maior que está ao lado de Deus para nos justificar, para nos abençoar, glória a Deus, aleluia, para interceder por nós, glória a Deus, aleluia, e não só isso, há um memorial diante de Deus, onde estão explícitas ali, amém, as nossas obras, as nossas atitudes, glória a Deus, aleluia, e verdadeiramente, amém, na hora da bênção, Deus irá pesar, amém, e o lado que tiver, glória a Deus, aleluia, mais pesado, vai ser o lado que vai contribuir para o que? Para a nossa vitória, para a nossa derrota. Se a gente estiver fiel com Deus, glória a Deus, aleluia, embora a gente tenha erros, amém, e o lado, glória a Deus, da fidelidade, amém, das boas obras estiver, glória a Deus, aleluia, mais pesado, amém, ao nosso favor, você pode ter certeza que Deus, amém, irá nos honrar. Glória a Deus, aleluia. Uma outra lição que eu tirei dessa palavra, amém, é que Deus tinha promessa, amém, para a vida de Isaac, amém, feita a Abraão, feita a seu pai, amém, e que verdadeiramente, glória a Deus, aleluia, iria se cumprir, amém, iria se cumprir, glória a Deus, aleluia, mas não porque, amém, Abraão havia pago um preço, amém, para que aquilo que acontecesse, porque também verdadeiramente, glória a Deus, aleluia, eu vejo nessa palavra que teria que haver também o que é a contribuição de Isaac, amém, Deus prometeu a Abraão, né, que ao sair daquela terra, né, de onde Deus o chamou, glória a Deus, aleluia, ir para uma terra onde Deus o lhe mostraria, amém,
que ali Deus o abençoaria e faria dele homem grande, pai de muitas nações, amém, abençoando os que abençoassem, amaldiçoando os que amaldiçoassem, glória a Deus, aleluia, e fazia um grande sua descendência, amém. Deus prometeu isso a Abraão, glória a Deus, aleluia. Entretanto, a gente vê para nós, amém, que que Deus, ao chegar a Isaac, glória a Deus, aleluia, ele vai chamar a Isaac, amém, verdadeiramente, glória a Deus, aleluia, a repensar, né, nas promessas que Deus havia feito a Abraão, e realmente que acreditar nessas promessas. Entretanto, que Deus vai pedir para Isaac, glória a Deus, aleluia, é para que ele, amém, em meio a essa jornada, amém, fizesse também o que é a sua parte, amém. Deus havia prometido a Abraão, amém, havia dito a Abraão que faria, amém. Isaac sabia disso, mas na hora da aflição Deus falou foi com Isaac, olha, o negócio é o seguinte, fica aí nessa terra, amém, habita aí nessa terra, porque verdadeiramente, glória a Deus, eu darei ela a você e a sua descendência. E a palavra do Senhor diz para nós que Isaac ficou. Ou seja, Deus, amém, ele tem promessas sim para nós, amém, por meio das pessoas que têm buscado por nós, né, por meio de nossos pais, por meio de nossos pastores, glória a Deus, aleluia. Mas as promessas não podem se cumprir, amém, somente porque o pastor busca, somente porque Deus tem, glória a Deus, aleluia, essas promessas, amém, entregue na mão dos pastores, dos nossos pais que têm buscado, glória a Deus, aleluia. Mas elas podem se cumprir a partir do momento que a gente também faz a nossa parte, glória a Deus, aleluia. Eu sei que Jesus comprou para nós uma bênção muito grande ali na cruz, glória a Deus, aleluia, uma herança muito grande ali na cruz, glória a Deus, aleluia, levando nossas enfermidades, levando nossas dores, amém, nos dando vitória em todas as áreas da nossa vida, e nos dando também a salvação. Mas eu quero dizer para você, glória a Deus, aleluia, se a gente não fizer a nossa parte, amém, em meia jornada, amém, que a gente tem aqui embaixo na terra cumprir, essas bênçãos não podem se concretizar, não podem ser o que? Recebidas por nós, glória a Deus, aleluia. E por quê? Porque verdadeiramente, amém, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com eles, né? A palavra do Senhor diz para nós ali no livro de Samuel, glória a Deus, aleluia, que Deus tinha promessa ali, né, na vida de Eli, né, na vida de Eli e na vida de seus filhos. Só que por um momento, glória a Deus, aleluia, Eli falhou, glória a Deus, aleluia, seus filhos também falharam, glória a Deus, aleluia, e a partir do momento que os filhos de Eli falharam, glória a Deus, aleluia, Deus veio, né, e reteve aquelas promessas, reteve aquelas bênçãos. Então assim também é conosco, por mais que nossos pais busquem, amém, por mais que Jesus pagou por nós uma bênção, um preço ali na cruz, né, para nos fazer vitoriosos, se a gente não fizer a nossa parte, glória a Deus, aleluia, a gente não tem acesso naquilo que Deus tem preparado para nós, né, nas bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós, glória a Deus, aleluia. Então hoje, meu amado, eu quero chamar você, amém, a não desistir, a não desanimar, a verdadeiramente perseverar, glória a Deus, aleluia, a acreditar, amém, naquilo que Deus tem chamado você, amém, a fazer, amém, por mais que pareça loucura, amém, por mais que pareça, amém, glória a Deus, aleluia, difícil de ser realizado, creia no Senhor, confie no Senhor, glória a Deus, aleluia, porque o Senhor, Ele é fiel para te abençoar grandemente, poderosamente. E diga a você, amém, que Deus não precisa de tempo, que Deus não precisa de espaço para mudar a tua situação, para te fazer crescer, para te fazer evoluir em meio a esse sofrimento, em meio a essa pandemia, em meio a vários tipos de dificuldades que nós temos enfrentado. Porque a palavra do Senhor diz para nós que Isaac ali, glória a Deus, aleluia, naquelas terras semeou, e que semeando em um ano, glória a Deus, aleluia, ou seja, no mesmo ano, não fala nenhum, fala que no mesmo ano, semeando a Isaac, que ele colheu 100 vezes mais, amém, do que aquilo que havia semeado, e se tornou riquíssimo. Glória a Deus. Hoje eu quero profetizar na sua vida, amém, que você vai semear, amém, em meio à aflição, em meio à dor, em meio a tudo aquilo, amém, que tem vindo de encontro à tua vida, amém, te trazendo dor, dificuldade, tristeza. Eu quero profetizar que você vai semear, que semeando, glória a Deus, aleluia, você, glória a Deus, aleluia, vai grandemente, amém, ser abençoado pelo Senhor grandemente e poderosamente, porque o Senhor, Ele é fiel, amém, para honrar aqueles que honram Ele. Ele é fiel, amém, para abençoar aqueles que nele confiam, aqueles que nele acreditam. Amém? A palavra do Senhor diz para nós no livro de Marcos, capítulo 5, que num certo momento, amém, o apóstolo Pedro e seus amigos haviam voltado de uma pesca onde não haviam apanhado nada. Amém? Que estavam ali lavando as redes. Só que ao ouvir a palavra do Senhor, ao ouvir a palavra de Jesus, amém, que voltasse ao mar e lançasse novamente as redes, amém, eles voltaram, amém, lançaram as suas redes, mesmo, amém, tendo passado a noite toda pescando, não tendo pegado nada, né, e que lançando as redes, tudo que eles não alcançaram, amém, no mesmo dia, eles alcançaram, glória a Deus, aleluia.
Então, que da parte do Senhor você alcance hoje a paz para o seu lar, que você alcance hoje, em nome de Jesus Cristo, vitória aí no seu serviço, que você alcance aí, em nome de Jesus Cristo, vitória dentro do seu ministério, amém, crescendo tremendamente, poderosamente, glória a Deus, aleluia, por meio da sua fé, por meio da sua perseverança e principalmente por meio da direção de Deus, glória a Deus, aleluia, amando aqueles que vos perseguem, bendizendo aqueles que vos maldizem, glória a Deus, aleluia, não julgando para não ser julgado, glória a Deus, aleluia, perdoando para ser perdoado, glória a Deus, amém, difícil, amém, não é fácil, mas verdadeiramente o Senhor abençoa aqueles, amém, glória a Deus, que sofrem, amém, por fazer o bem. A palavra do Senhor nos diz isso no livro de 1 Pedro, capítulo 2, amém, versículo 17, se não me engano. Glória a Deus, que é agradável ao Senhor, amém, que pelo nome dele a gente sofre injustamente, amém, recebendo assim bênçãos da parte de Deus. Deus é fiel para te honrar, Deus é fiel para te abençoar. Glória a Deus, não fica preso ao sacrifício dos outros, amém, a sacrifício de pastor, a sacrifício de mãe, a sacrifício de pai, não fica preso ao sacrifício de ninguém, amém, porque a gente viu que Deus ele tinha promessa para Abraão, mas que ele vai chamar Isaac também a ser o que? A ser uma pessoa obediente à palavra dele, para que essa promessa se cumprisse, amém, é necessário que cada um faça a sua parte, é necessário que cada um, amém, glória a Deus, tenha a sua comunhão com Deus, a sua fidelidade para com Deus, para que assim aquelas promessas, amém, que Cristo comprou ali na cruz, amém, verdadeiramente se cumpram em nossa vida, né? Promessa que ali no livro de Isaías 61, né, diz para nós que o Senhor veio para tirar as vestes, amém, de luto e colocar vestes de alegria. Glória a Deus, aleluia. Meu amado, Deus quer mudar a nossa situação. Deus quer mudar, glória a Deus, o nosso cativeiro. Deus quer nos tirar da tristeza, da angústia, amém, e nos colocar numa vida, amém, de exaltação, numa vida de paz, numa vida de conforto, amém, numa vida também o que de prosperidade, glória a Deus, aleluia, mas principalmente nos trazer o que? O conforto do céu, a salvação eterna. Deus tem isso para nós, glória a Deus, aleluia. Quem crê na palavra, amém, sabe que Jesus Cristo há de voltar e há de buscar a sua igreja, amém, e que não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a vida verdadeira. Deus tem bênção para nós? Tem. Ele quer nos abençoar? Quer. E por que Ele quer nos abençoar? Para que nossa fé seja edificada, para que nossa fé, amém, se engrandeça, né? Para que vendo nós, né, o agir de Deus, glória a Deus, em nossa vida, a nossa fé, glória a Deus, se torne cada vez maior, amém, e vindo das lutas a gente não desanime, glória a Deus, e confie sempre no Senhor, amém, permanecendo ali naquele caminho, para que no final a gente verdadeiramente seja salvo. Esse é o principal objetivo de Deus, glória a Deus, aleluia. E uma última lição, amém, que Deus me deixou nessa palavra aqui, amém, que eu não posso me esquecer, é que foi por causa de um momento difícil, glória a Deus, aleluia, que Isaac encontrou o lugar da promessa, amém. A palavra do Senhor diz para nós que ele estava em um certo lugar, amém, que vindo de fome sobre a terra, que ele desceu a Gerar, e que chegando a Gerar, glória a Deus, aleluia, que Deus ali falou com ele e disse que ali o abençoaria e daria todas aquelas terras, amém. Quem sabe essa dificuldade está vindo sobre a sua vida, amém, essa aflição está vindo sobre a sua vida, glória a Deus, aleluia. Não é para te colocar, amém, na posição que Deus quer. Não é para te colocar, glória a Deus, aleluia, no local onde Deus quer, da maneira em que Deus quer, glória a Deus, aleluia. O que muitas vezes para nós, glória a Deus, é dificuldade. O que muitas vezes para nós, glória a Deus, é sofrimento, para Deus é oportunidade, amém, de mudar a nossa história e de derramar sobre nós aquilo que verdadeiramente tem preparado para cada um, amém, que verdadeiramente crê nele, busca nele e confia nele, amém. Que Deus nessa tarde abençoe a você, abençoe a sua família, tremendamente, poderosamente, amém, derramando sobre vocês, amém, toda sorte de bênçãos. Glória a Deus, aleluia. Não desista de orar, não desista de jejuar, não desista de, amém, de congregar, porque tudo isso alimenta o Espírito, amém, e o Espírito estando forte, glória a Deus, aleluia, a gente tem força para vencer o que é as obras da carne e também os laços de Satanás, amém, que todos os dias vem contra a nossa vida. Não existe dois caminhos, existe um caminho. Glória a Deus, aleluia. Céu e inferno, bênção e maldição. Glória a Deus, aleluia. E a gente tem que entender isso. Amém? Para que verdadeiramente a gente não seja iludido. A gente ande desgarrado, glória a Deus, aleluia, pensando que vai dar certas coisas para nós, estando afastados de Deus, quando verdadeiramente não vai dar. Amém? Eu poderia chegar aqui e falar para você que as coisas vão dar certo para você se você, amém, levar uma vida com Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu estaria mentindo para você. Não teria compromisso com você, não teria compromisso com a sua família, não teria compromisso com Deus, glória a Deus, aleluia. Estaria interessado em algum tipo de coisa a não ser com a sua vitória. Amém? E é por isso que eu digo para você, amém? Nós temos sim que tomar uma decisão diante de Deus todos os dias da nossa vida. Amém? De viver em favor dele, de viver em favor das coisas dele. Glória a Deus, aleluia. Cientes de que há tempo para tudo.
amém? Há tempo para orar, há dia de jejuar, glória a Deus, aleluia. Há dia de ir na igreja, amém? E há tempo também o que? Para a gente, né, ter a nossa liberdade, né? Tomando aí um sorvete, né? Passeando aí com nossos filhos, glória a Deus, aleluia. Com nossos pais, amém? Há tempo para tudo, amado. Deus fez tudo perfeito para nós, amém? Deus não exige de nós uma coisa que não pode ser cumprida, que não pode ser verdadeiramente, glória a Deus, aleluia, executada, amém? Basta nós entender isso e nos colocar à disposição de Deus, porque verdadeiramente, glória a Deus, aleluia, estando nós cientes das coisas que Deus quer de nós e praticando essas coisas, verdadeiramente Deus, amém, derramará sobre nós chuva de bênçãos, porque Deus ele é fiel para cumprir o que ele prometeu para nós, amém? Foi o sangue do Filho dele que foi derramado naquela cruz e que foi derramado em favor da nossa felicidade, em favor da nossa alegria, para nos dar vida e vida com abundância, amém? Se Deus deu o Filho, não nos dará também todas as coisas? Glória a Deus de luz. E se ele ressuscitou o Filho, ele também não ressuscitará a nós, amém? Homens mortais, somente creia, somente confie, somente descanse, amém? No Senhor, e não deixe que a ansiedade tome conta de você, amém? Aleluia. E se vier a ansiedade, ore, coloque na mão de Deus, porque verdadeiramente Deus, ele é fiel, amém? Para nos trazer a tão sonhada paz que excede todo entendimento, amém? Que Deus abençoe a vida de todos, a família de todos, e desde já eu oro para você, eu oro pela sua família, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno, santo, poderoso, verdadeiro, hoje eu entrego essa palavra, Pai, a essas pessoas que estão assistindo, Pai, o vídeo, e que também, Pai, em nome de Jesus, que estejam a assistir, que o Senhor verdadeiramente, ó Deus da glória, regue essa palavra, amém, em nome de Jesus, no coração dessas pessoas, e que não só regue, mas que faça produzir frutos, porque um é o que semeia, outro, meu Deus, meu Pai, glória a Deus, aleluia, é o que colhe, mas o Senhor é quem dá o crescimento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa tarde, Pai, eu profetizo, Pai, vitória na vida dessas pessoas. Se há alguém fraco, Pai, está sendo, Deus, agora renovado pelo Senhor. Se há alguém, meu Deus, meu Pai, que caiu, está sendo, Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento, levantado pelo Senhor, porque a tua palavra diz que o cair é dom levantar de Deus. Se há alguém aflito, Pai, angustiado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu lhe peço, sara as feridas, Pai, da alma dessa pessoa, sara as feridas do coração dessa pessoa, toca aonde, meu Deus, meu Pai, o homem não pode tocar, faz o que a gente não pode fazer, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos o poder da oração. Tua palavra nos diz, Pai, que Elias orou e que durante 3 anos e 6 meses não choveu, meu Deus, meu Pai, ali em Israel. Assim também eu oro, Pai, porque assim, Deus da glória, como Elias, a glória de Deus, eu também sou servo do Senhor, e as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir, são servos do Senhor e buscam o mesmo Deus que nós. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Desde já, você está abençoado, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Uma boa tarde para todos.